Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Nerd Tuga. O Godzilla x Kong, o Novo Império, é um daqueles filmes que define uma geração. É um filme que diz muito sobre a condição humana, ao usar a rivalidade tornada a aliança entre o Godzilla e o Kong como uma alegoria profunda para aquilo que nos torna diferentes, sobreposto com aquilo que nos une como espécie. As personagens prendem-te à história com a sua complexidade emocional face aos conflitos que o filme apresenta. A cinematografia e os efeitos visuais dão a cada cena um enorme sentido de peso e importância. Isto é uma obra-prima que desafia aquilo que é possível num grande ecrã e por causa disso recebe a minha mais alta... Ok, fugi das mentiras, vamos à crítica a sério. É assim, será que o Godzilla x Kong tem a história e personagens mais complexas de sempre? Não. Será que isso interessa quando o filme está focado em ser um simples filme divertido em que monstros gigantes dão socos na cara uns dos outros? Também não. Este filme não está a tentar ser o próximo Padrinho ou o próximo Citizen Kane. É um filme feito para as pessoas relaxarem, desligarem o cérebro e enfiarem uma data de pipocas pelo goela abaixo. É um filme de monstros gigantes. Não tem vergonha nisso. Abraça isso. E até se desempenha bem nesse sentido. Primeiro vamos falar das personagens humanas. E para algo que só está lá para nos levar de cena a cena e dar contexto ao que está a acontecer, até nem estão más. A relação entre a Aileen e a Jia, mais uma vez, é interessante e adorável. Até me deixou um pouco emocional no final. Depois o Dan Stevens e o Brian Tyree Henry fazem deles próprios, basicamente. Mas eu adoro o Dan Stevens e o Brian Tyree Henry, portanto não me posso queixar muito. As cenas que envolvem os humanos têm com cada coisa bastante ridícula e sem muita lógica, mas é de esperar um filme com o Godzilla e o Kong. E para além disso, as personagens felizmente não levam a história muito a sério. De qualquer das maneiras, são os monstros gigantes que realmente interessam. Portanto, vamos falar deles, começando pelo Godzilla, que está no filme. Pois, o Godzilla não tem uma grande presença no filme. Grande parte do tempo só está na sua rotina de derrotar kaijus que andam a arranjar uns quantos charilhos e a esmagar umas centenas de pessoas. O estranho é que quando ele toma conhecimento da grande ameaça do filme, ele faz como num RPG e invade centrais nucleares e derrota monstros mais fracos para subir de nível, como se já não fosse OP. O Godzilla neste filme é tão Chad que depois de derrotar um monstro em Roma e descansar no Coliseu de Roma, decide: este vai ser o meu spot para descansar depois de cada batalha. Que se lixem os turistas. Depois temos o Kong, que apesar de ter o seu nome em segundo lugar, é basicamente o protagonista deste filme. E ainda bem, porque a sua jornada é uma das melhores partes do filme. Apesar de finalmente ter encontrado um lar na Terra Oca, o Kong ainda se sente sozinho, até que finalmente encontra mais da sua espécie. Só que tem que lidar com o facto de que esses gorilas consideram-no não só um forasteiro, mas também um inimigo, e convencê-los do contrário. Todas estas cenas são feitas sem qualquer diálogo, nem sequer linguagem gestual, apesar do Kong saber, mas graças aos excelentes efeitos visuais e à excelente animação, dá para perceber o que se está a passar com cada personagem. Algo que é muito evidente na relação que o Kong tem com o Zuko, uma personagem que quando vi pensei: boa, um Kong bebê que eles puseram no filme só para vender bonecos. Só que não, porque o Zuko no início é um diabrete mesquinho que só arranja sarisco para o Kong, quer seja de propósito, quer seja sem querer. Logo na primeira cena, ele finge que é só um pequeno macaquinho indefeso e o Kong estende-lhe a mão. E depois ele morde-lhe a mão e diz aos outros gorilas: ei, ele está aqui, deem cabo dele. E depois o Kong pega nele e usa-o como taco de beisebol contra os outros gorilas. Apesar disso tudo, o Kong acaba por formar uma relação bastante forte com o Zuko. E o Zuko até acaba por ter um papel muito importante no final. Mas depois temos o vilão principal, aquele que governa os gorilas gigantes da Terra Oca com um punho de ferro, o Rei Scar. E bem, eu já não via um orangotango gigante malvado com tanta personalidade desde que o Christopher Walken fez de Rei Uli no livro da Selva. Este tipo é convencido, joga sujo,
trata os seus súbditos como menos do que bosta, mas também é poderoso e implacável. Ao início eu pensava que ele não ia ser uma ameaça digna do Godzilla e o Kong unirem esforços, mas a ameaça não é ele próprio, mas sim o controle físico e psicológico que ele tem sobre os outros símios gigantes da Terra Oca. E sim, nenhum desses gorilas gigantes é tão poderoso como o Kong, mas é uma data de gorilas gigantes na mesma, para além de que ele tem um as na manga. E nos trailers eles criam muita antecipação para este kaiju. Mostram os olhos dele a brilhar no escuro por detrás de uma cascata de lava. Será que é um monstro clássico do universo do Godzilla? Será que é a verdadeira ameaça final do filme? E é um kaiju qualquer que o Rei Scar controla que não é lá muito ameaçador. E tipo, faz sentido no contexto do filme ele não ser tão ameaçador, mas tendo em conta o quanto foi antecipado nos trailers e o facto de que os monstros que o Godzilla derrota facilmente no filme são mais ameaçadores, acaba por ser muito desapontante. Pois é um pouco difícil destes filmes terem uma boa ameaça final depois de já terem usado o King Ghidorah e o Mechagodzilla. Eles até fizeram um bom trabalho com o Rei Scar, mas com este kaiju surpresa, nem tanto. Ao menos no lado dos monstros bons, eles têm outro monstro surpresa e este sim é muito fixe. Isso leva-nos à última parte do filme e a melhor parte do filme. As lutas de monstros gigantes. Todas elas estão muito bem feitas devido à excelente animação das criaturas e à excelente coreografia das lutas. E há uma data delas ao longo do filme, ao ponto de que o terceiro ato inteiro é uma enorme sequência de lutas de monstros gigantes sem interrupções. E é incrível! Se aquilo que tu queres ver neste filme, acima de tudo, são as lutas de monstros gigantes, então não vais ficar desapontado. O Godzilla x Kong é um filme que apresenta um enorme empenho e compromisso em ser um filme sobre batalhas de criaturas gigantes. E por causa disso, não é um filme para todos. E mesmo estando focado nesse objetivo, a execução não é perfeita e tem umas quantas falhas. Mas é um filme com o qual eu diverti-me muito. E um filme que me deixa muito entusiasmado para o que vier a seguir. O que eu não posso dizer sobre muitas séries de filmes hoje em dia. E portanto, dou ao Godzilla x Kong, o Novo Império, 3 sucos e meio em 5. No, I'm King Scar, the great swinger, yeah, Hollow Earth VIP. Godzilla stopped me from reaching the top, and that's what's bothering me. I wanna be like you, King Kong, and swing right into town, and rule over the other man. I'm tired of monkeying around. Oh, do, I wanna be like you. I wanna walk like you, fight like you, too. You see, it's true, and it like me can learn to be a kaiju too.